Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele vende todos os seus bens e compra aquele campo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a festa de Santa Rosa de Lima. Para nós, aqui na América Latina, é uma grande alegria. Foi a primeira santa canonizada nas Américas e também é a padroeira da América Latina. Rosa de Lima, que viveu uma vida de austeridade, uma vida de penitência, uma vida toda entregue nas mãos de Deus. E esse evangelho que a igreja nos propõe para nós meditarmos esta ocasião, fala justamente dessa opção, e nós poderemos dizer ainda mais, dessa busca e ao mesmo tempo dessa confiança. O evangelho de hoje, Jesus conta aquela parábola tão conhecida por nós, do tesouro escondido no campo e de uma pérola de grande valor. O homem encontra aquele tesouro e ele mantendo o tesouro escondido, vende todos os seus bens e compra aquele campo. É claro que esse evangelho nos lembra tantos outros chamados de Jesus ao seguimento a ele, né? Quando, por exemplo, aquele jovem rico que se apresenta diante de Jesus, dizendo o que deve fazer para ganhar a vida eterna, e no final da constatação de que o jovem vive os mandamentos, Jesus diz: vai e vende todos os seus bens e depois vem e me segue. Então, aqui também, esse evangelho, a pessoa precisa de um desprendimento das coisas que atrapalham aquele verdadeiro valor, aquele verdadeiro tesouro. Na nossa vida, nós poderemos dizer que a presença de Jesus como um todo é esse grande tesouro. Ou nós poderemos dizer que a nossa vocação, seja ela qual for, seja a vocação leiga, seja a vocação sacerdotal, a vocação religiosa, e nós que estamos perseguindo a nossa vocação, é esse tesouro. E aqui está o segredo. A pessoa vai e vende todos os bens, deixa todas as outras seguranças, né? Com que eu vou viver? Deixa todas as seguranças, né? Para que se preocupar com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir? Deixa todas as seguranças, porque ele entende que naquele tesouro, ele entende que naquele bem maior, todos os outros tesouros estão contidos. Mas tem um detalhe aqui no evangelho: ele vai com alegria. O Espírito de Deus deve tocar o nosso coração para que essa entrega seja uma entrega com alegria. Deus nos livre de nós fazermos uma entrega a Deus e depois, como o povo de Israel, começa: mas na minha casa eu fazia isso, mas na minha casa eu fazia aquilo, mas... Não, uma entrega com alegria, ou seja, uma entrega que dá sentido à minha vida, que realiza os meus dias, que responde aos meus anseios, mesmo que a resposta a esta vocação seja marcada por tribulações, seja marcada por dificuldades, seja marcada por renúncias. Essa alegria que brota da certeza de fazer a vontade de Deus é uma alegria que independe de coisas externas, de motivações externas. Quando parece que nós terminamos um dia que deu tudo errado, no final do dia ainda posso me colocar na presença de Deus e me alegrar. O nosso dia não foi tão bom assim, né, diácono? Começamos o dia no hospital, fazendo exame, e doente, isso e aquilo outro, mas no final de tudo, eu sou padre. Isso ninguém tira de mim. Essa alegria ninguém me tira. Nem doença, nem a própria consciência das minhas limitações, dos meus pecados.
de tudo aquilo que eu ainda não consigo fazer. Nada disso tira esse tesouro que eu encontrei. E o interessante é que se nós encontramos esse tesouro, nós precisamos estar dispostos a estar com Ele, unidos a Ele. Essa renúncia que nós fazemos às outras coisas deve ser uma ponte que nos leva a nós nos encontrarmos com esse grande valor, esse tesouro, para nós permanecermos com Ele. Porque senão também daqui a pouco nós vamos nos distanciando daquilo que nos motivou e aí não tem mais sentido. Eu lembro esses dias o evangelho foi aquele evangelho do casamento, né? E aí perguntava, mas Moisés deixou que desse uma certidão de divórcio, e Jesus fala, mas no princípio não era assim, quando Deus criou. E eu dizia, para nós darmos sentido à nossa vida e aquilo que nós estamos vivendo, nós precisamos ir no princípio. O que o livro do Apocalipse vai chamar depois o primeiro amor. Qual foi a primeira motivação que me fez ser padre? Eu me lembro de um retiro do clero que eu participei, a primeira pergunta que o pregador foi essa: você é o padre que você sonhou quando entrou no seminário? Eita! Será que nós somos o seminarista que nós sonhamos quando nós chegamos aqui no primeiro ano? Ou no primeiro dia? Será que eu permaneço ainda com aquele que me motivou? Será que eu ainda estou unido àquele que deu sentido para que todas as renúncias fossem feitas com alegria? Ou eu já fui me afastando dele também, e eu me afastando do motivo primeiro da minha vocação, eu me aproximo daquilo que eu renunciei. E daqui a pouco eu começo a colocar isso de volta na minha vida. E eu corro o risco de vender o tesouro para comprar bugigangas por aí. A pérola preciosa de grande valor. Daqui a pouco nós vamos entregar a pérola, como Jesus diz no Evangelho, dar a pérola aos porcos. Nós vamos entregar a pérola para comer, desculpa a palavra, lavagem, comida de porcos, como o filho pródigo. Nem isso ele tinha para comer no seu exílio. Santa Rosa nos ensina a nós escolhermos o grande tesouro, e as outras coisas vão se tornando muito periféricas. Muito mais do que Santa Rosa e Jesus que nos ensina isso, claro, mas nós temos um exemplo de uma santa que fez essa opção, e nós temos também as palavras de Jesus que nos diz, quando nós encontrarmos aquilo que dá sentido à nossa vida, todo o resto não vale a pena. E que nós possamos nos agarrar a isso, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa vontade, principalmente com toda a nossa vida. Darmos a nossa vida por aquilo que vale a pena. Eu tenho uma inquietação muito grande. Tenho 38 anos, daqui a pouco chego aos 40. Não vejo a hora de fazer 40. Não tem problema nenhum com idade, não tem crise nenhuma de idade. Deus me livre. Não vejo a hora de fazer 40, 50, 60, 70. O meu medo é chegar lá na frente, com os meus 70 e tantos anos, olhar para trás e perceber que não fui o padre que eu queria ser. Que não construí algo que valesse a pena. Que não vivi uma vida que valesse a pena. Que perdi tempo com coisas que não levam para o céu. Esse é o meu maior medo. Construir algo que vale a pena. Renunciar por aquilo que de fato tem valor. Entregar a minha vida por algo que me realize. Por algo que me realize como pessoa e, acima de tudo, como um sacerdote, como alguém que deu a vida por Jesus. Que nós possamos pedir a Deus que nos dê esses olhos espirituais de encontrarmos o tesouro. Quantos devem ter passado por aquele campo, tropeçado naquele tesouro e não percebido que aquilo era de grande valor? Quantos jovens andam pelo mundo e não percebem que Jesus é a resposta para os seus dilemas e problemas? Nós precisamos primeiro enxergar o tesouro. E nós já o fizemos, por isso estamos aqui. Agora que nós possamos ter a coragem de vender os outros bens para que esse tesouro permaneça em nossa vida. E nós lhe sejamos fiéis até o fim. Que Deus nos abençoe, nos conceda sempre forças para respondermos à nossa vocação com um sim generoso, como foi o sim de Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja